Fala galera, então estou na área para falar um pouquinho sobre Vivara, que subiu hoje 4%, trazendo uma notícia interessante para os seus investidores. E logo após vamos analisar os gráficos para saber se há uma oportunidade de seguir subindo e quem sabe aproveitá-la ou não para a ação da Vivara. Mas antes, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para que eu continue trazendo informações muito importantes do mercado financeiro. Mas sem delongas, vamos analisar o que aconteceu, tá? Então, é uma notícia vinculada com a Invest aqui, que é aquela perguntinha básica, né, que a gente tem. Por que as ações da Vivara estão em alta hoje? Basicamente é isso. Então, aqui ó, as ações da Vivara dispararam 4%, aquela coisa toda que a gente já sabe, a introdução, papel registrado uma forte repique a partir dos níveis próximos das mínimas de 52 semanas a 20,04, com a mínima do dia 20,58, indicando que os compradores surgiram logo no início do pregão, em uma região que muitos analistas consideram como um forte desconto. Otimismo dos analistas e potencial de alta, isso aqui interessa para principalmente quem é investidor de longo prazo para Vivara. Então, os analistas permanecem amplamente otimistas com a empresa, com um preço-alvo médio de 12 meses de 35,64 e 12 analistas recomendando a ação como compra, o que implica um potencial alta, upside, substancial em relação aos níveis atuais. Em grande lacuna entre o preço-alvo e de consenso e o preço de mercado atual provavelmente atraiu investidores focados no valor que buscam acumular das ações perto das mínimas de vários anos, servindo como um pico para a recuperação de hoje. Então estão vinculando a alta de hoje, basicamente, tá, a um desconto considerável em relação aqui à recomendação de preço-alvo, mais ou menos, que os analistas, em média, passam. Então aqui tem um pouquinho sobre o balanço primeiro TRI de 26 e o fim da pressão vendedora. A fraqueza recente das ações decorre do balanço do primeiro trimestre de 26, que revelou um lucro por ação, um LPA, ligeiramente acima do esperado, mas uma receita abaixo das projeções, desencadeando uma forte onda de vendas, sell-off. No entanto, o relatório trouxe pontos resilientes. Vendas mensais das lojas, crescimento de 10%, margem life, avanço de 16%, margem bruta manteve-se estável com 69%, apesar do aumento dos custos de frete e marketing. As ações vinham sendo negociadas perto das mínimas de 52 semanas após a divulgação do balanço, à medida que os investidores ponderavam a frustração com a receita contra os esforços da gestão de curso e pressões competitivas. Como nenhum novo catalisador negativo surgiu, hoje a pressão pós-balanço parece estar se dissipando. Então, basicamente, eles vinculam a alta da Vivara, que chega quase a casa dos 5%, a uma diferença substancial do preço-alvo do consenso do mercado, com o preço atual e com a chegada, né, nessa região de suporte nas últimas semanas, e acreditam que isso está se dissipando conforme uma expectativa que se tinha aqui, ó, após o seu balanço, que era muito mais alto do que foi trazido pela empresa. Então teve esse choque no momento inicial. E agora a gente vai entender aqui, através dos gráficos, o que esperar exatamente da Vivara. Eis a pergunta, né? Eu acho que é que traz um desafio grande. Como a gente pode ver, tá? A Vivara, dentro desse contexto, anda de lado, né? Pelo menos nesse gráfico aqui da TradingView, que ele traz a informação, anda de lado. Teve o IPO, pelo menos por aqui, em outubro de 19, tá? Chegou a tocar nessas regiões de resistência aqui, né? Como a gente pode observar, nitidamente toca aqui e trabalha nessa zona de congestão. Houve o toque nessa região superior recentemente, em dezembro de 2025, e após isso começou uma movimentação de baixa significativa. Se a gente fosse pensar num contexto específico, ou até mesmo numa previsibilidade de movimento, a gente esperaria o quê, né? Que a Vivara viesse até mais ou menos essa região de suporte novamente, tá? Aí, dentro desse contexto, teríamos uma potencial queda do preço atual até essa região de 27%, quase 28% de queda dentro desse contexto, tá? Para a Vivara. Não sei se seria possível, mas num primeiro momento, né, a ideia inicial, trabalhando dentro dessa zona de congestão, é que ela viria para essa região de suporte aqui na casa dos 15, tá?
que abriria mais upside da ideia dos analistas. Trazendo para o gráfico semanal, tentando dar uma olhada num contexto mais amplo, a gente vê a Vivara com uma movimentação de baixa forte, tá? Então nós temos a Vivara uma movimentação de baixa, a ideia da formação de um canal de baixo, tá? Aqui, nos prazos menores, a gente consegue ver uma região de suporte. Então aqui a gente tem essa região aqui de suporte, aqui exatamente na região dos 20 com 22, tá? Onde ela tentou romper na semana de 1º de junho, na semana do dia 8 de junho ela tenta reagir, e agora a gente estaria vendo uma possibilidade de um pivô de alta nesta semana, tá? Um processo de retorno mais amplo para a Vivara. A expectativa, ela viria ali, na minha visão, mais ou menos até essa região aqui, tá? De resistência, encontrando o conjunto. Olha que interessante, ela encontraria aqui, ó, tanto a parte superior do canal de baixa, quanto a média de 21 períodos, essa azul, e a média de 200 períodos, essa roxa, do semanal. Então, abriria um espaço. Óbvio que a gente fosse dentro do mensal, é a busca da região de suporte. No semanal, ela está dentro de um canal de baixo que mantém a pressão para buscar aquele suporte da congestão do mensal. E dentro da esfera do semanal, nós temos um suportezinho aqui, onde ela começa a defender, tá? E tentar fazer um repique, né? Uma correção dessa movimentação forte de baixa, que vinha até, a gente pode ver esse aqui passa uma ideia bem mais compradora, né? Mas a gente vamos contar como um candle vendedor, 2, 3, 4, 5, 6, 7 candles consecutivos de baixa no gráfico semanal, são 7 semanas de queda praticamente sendo colocado aqui para Vivara, né, depois de um pivô de baixa, tá? Muito forte aqui nesse rompimento. Então, abriria espaço para um retorno. E a gente analisando o gráfico diário, a gente vê que hoje, o movimento de hoje é bem acima do esperado, né? A gente está tendo aí uma alta de 464, tá? Ele vinha de uma pressão vendedora, aqui, ó, até chegou a romper. Percebe que ele vinha de uma pressão de curtíssimo prazo vendedor, ele chega a romper essa pressão, e agora ele está tentando, né, a Vivara, fazer um pivô de baixo, um pivô de alta, tá? Por parte da Vivara aqui, e entraria numa zona de congestão de médio prazo. Assim, ó, resumidamente a gente botou o contexto aqui, baralhou as cartas, deixou elas ajeitadas para o seguinte, para mim, tá? Na minha visão, é o seguinte, a gente está numa zona de congestão, embora a expectativa seria a possibilidade de buscar aquele suporte no gráfico mensal ali, né, na região dos 15, temos uma pressão vendedora que já vem de muito tempo aqui através do gráfico semanal neste canal de baixo. Chegamos nessa região de suporte aqui, extremamente importante. Começamos a desenhar a possibilidade de um retorno aqui, tá? Então, para o gráfico semanal. E quando olhamos o gráfico diário, temos essa barra gigantesca que assusta num primeiro momento, tá? Embora passa essa ideia de um possível rompimento para cima, ela assusta, né? A questão de um risco retorno é muito alto. Eu acho que assim, ó, para o médio prazo, longo prazo, não pensaria numa alta, e na venda não faz muito sentido, tá? Ficaria de fora, pensando em movimentos mais amplos. No semanal, não passa uma ideia de continuar a queda no primeiro momento, e sim uma tentativa de fundo, o que abre margens para acreditar que no gráfico diário a gente pode ter uma valorização de curto prazo, tá? Curto médio prazo, que seria uma compra talvez no swing trade, tentando voltar aqui para os 22,89 a Vivara. O ponto é o seguinte, que o ideal, na minha visão, é esperar amanhã, tá, para a gente ter um candle, tá, para a gente ter aqui um candlezinho de correção para fazer sentido a questão do risco retorno, tá? Acredito que é muito risco para um potencial retorno inicial muito baixo, né? Então a gente estaria falando aqui, ó, basicamente de 6%, excepcionamento no rompimento, para uma região que a gente possa, né, num primeiro momento medir, seria essa região de resistência, né, entrando nessa zona de congestão. Essa região de resistência perto dos 22,90. Então não faria muito sentido nesse primeiro momento. Mas com um candle de correção e aí um rompimento lá por uma quarta-feira, aqui, né, lembrando que hoje é dia 23/6, para uma quarta-feira, faria sentido, sim. Percebe que o risco retorno fica bem melhor, já fica quase 2 vezes o risco. Faz bem mais sentido aproveitar esse movimento. Tá,
E se amanhã a gente não tiver esse candle corretivo? Se não tivermos esse candle corretivo amanhã, o que daria para fazer dentro desse contexto é tentar esperar uma correção no curto prazo, tá? Como 120, 240, ou até mesmo nos 60 minutos, para tentar emendar uma continuidade do movimento, aproveitando, né, esse ímpeto comprador inicial aí da Vivara. Então a ideia seria que amanhã a Vivara começasse a corrigir, então ela acelerou até corrigir, talvez colocar uma barra ignorada, ou algo do tipo, um micro pivôzinho, até numa abertura de pregão, para valer a pena. Só que aqui tem um detalhe, tá? Se tu vai surfar esse ímpeto, o ideal é fazer a parcial um pouco mais curta, porque a gente não sabe mais ou menos onde é que ele vai acabar se esvaindo, tá? E pode ser que o mercado esteja esticado neste momento, tá? Então vale a pena fazer uma parcial um pouco mais curta, talvez no centro dessa congestão, que é um ponto sempre de maior importância, o que daria mais ou menos aqui nessa região, tá? Mais ou menos aqui nos 22,47. Seria um bom ponto para fazer uma parcial se quiser seguir essa linha de pegar, né, um fluxo comprador de curto prazo. Beleza? Então, resumindo aqui, para simplificar, gráfico mensal ficaria de fora, expectativa de buscar suporte. Semanal, canal de baixa, expectativa de continuar, porque está no canal, não quebrou o canal de baixa, mas um asterisco, possibilidade de fundo de curto prazo. Diário, gráfico diário, a gente tem essa possibilidade de fundo, tá? E especularia uma possibilidade de um retorno, até porque no semanal estamos esticados na venda. Então, sim, a possibilidade de um retorno através do diário é factível, tá? O gatilho não é muito interessante, precisaríamos, na minha concepção, um candle corretivo. A alternativa para tentar surfar esse ímpeto comprador é tentar comprar no intradia, fazendo uma parcial curta e tentando esperar que esse ímpeto jogue lá para os 22,90, que seria a parcial no diário da Vivara, tá? Beleza? Então essa foi a notícia que saiu da Vivara, que é meio enrolada, mas enfim, trabalha mais expectativa do que fato. Olhamos os gráficos e deu para mais ou menos ter uma noção do que dá para projetar para a Vivara. E eu fico por aqui, mas não se esqueça de seguir o canal aqui, compartilhar e curtir o vídeo para que eu continue trazendo informações sobre o mercado financeiro interessante. Beleza, galera? Então vejo vocês no próximo vídeo e fui!